Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Tem um filme que é bem famoso, né? Que é Uma Mente Brilhante, com o Russell Crowe, que ele faz um cientista, não um cientista, não, um matemático, um físico lá que né? E é interessante, assim, o final do filme. Se você não assistiu, eu vou dar um spoiler, mas se você também não assistiu, brincadeira, né? Foi indicado ao Oscar há 20 anos esse negócio. E ele, meio que no fim do filme, ele entende o que são as alucinações dele, quais pessoas são de mentira ali, e ele dá um jeito de virar funcional. De falar, puta, essas pessoas não existem, eu vejo elas ainda, mas eu vou as ignorar. E ele toca a vida lá, vira professor e consegue tocar a vida dele. Primeiro, existe cura? Se não existe, existe uma maneira de viver que nem ele, assim, de maneira funcional, convivendo com essas alucinações ou esses delírios? Muito interessante. O filme em si é interessante. Se a pessoa, vocês não viram ainda, não sei o que fizeram na vida. Exato. porque é realmente, assim, brilhante. Né? O filme, assim, é brilhante. Vocês sabem dizer o que seria mais comum? Seria o delírio ou a alucinação? Tipo assim, se você ouvir... Não, no caso do filme, é difícil mostrar isso. Ouvir vozes ou ver coisas. O que é mais difícil de O acontecer? que é mais comum? O que é mais comum? Ouvir vozes ou você ver Acho pessoas. que ouvir vozes. Que é o mais comum. Exatamente. O ouvir vozes, ele é muito mais comum do que você ver coisas. Mas em filme, é muito mais fácil de representar pela alucinação visual. Né? Então, a sétima arte, quando você vai ver muita coisa, quando vem esquizofrenia, outra psicose, o delírio e tal, você vê que tem imagens, porque fica mais fácil da gente entender. Mas, no geral, o mais frequente é a questão da alucinação. Não tem cura, infelizmente, tá? A esquizofrenia, o esquizoafetivo, o transtorno não tem. O que pode ter cura é a pessoa que, por exemplo, bebeu demais, teve um processo sem sair da realidade, mas se foi algo pontual, às vezes ela nunca mais bebe daquele jeito e acabou, nunca mais tenha. Entendeu? A pessoa usava droga, teve um quadro e às vezes remitiu e nunca mais tem. Então, a psicose em si não quer dizer que você tem uma vez, quer dizer para sempre. Agora, quando é diagnosticado esquizofrenia ou esquizoafetivo ou transtorno bipolar, é para sempre. Mas é uma doença crônica e tem tratamento, como se fosse pressão alta. A pressão alta não tem cura também, mas se você toma um remédio direitinho, faz atividade física e tudo, você tem uma certa estabilização. No caso da esquizofrenia, você tem a questão da medicação. Então, a medicação é obrigatória. O que a medicação faz? Ela vai atuar nas regiões do cérebro que estão mais ligadas a essa questão de delírio, ela achar que está sendo perseguida, né, com inspiração maior, e na questão de vozes, de alucinações. E com isso pode ajudar bastante também na questão, né, da fala desorganizada, do comportamento e tal. A dificuldade que a gente tem hoje no tratamento maior é com sintomas negativos, é com essa dificuldade de expressar e tudo, que a gente precisa de outras técnicas para ajudar nessa reabilitação. Então aí entra, a gente fala equipe multiprofissional, que é o terapeuta ocupacional, que é o fonoaudiólogo, que é o enfermeiro, o psicólogo, que é o educador físico, nutricionista, que vai entrar em ação para poder estabilizar essa pessoa, né? No sentido de recuperar, a gente usa muita expressão hope recovery, né? Que é a esperança e superação, para que possa chegar o mais próximo do normal possível. Quando a pessoa está mais estabilizada com a medicação, faz a terapia e tudo, ela pode ser ensinada a lidar com isso, a questão das vozes, quando você, às vezes, pode ter uma genética mais difícil, que o remédio não consiga tirar tudo, mas você tem a terapia que a pessoa consiga conviver com aquilo. Lembra muito dor crônica. Tem gente que tem dor crônica e que não cessa por nada. Então, é até ruim de falar, mas você tem terapias para a pessoa ter uma aceitação e aprender a conviver para ter um mínimo de dignidade, vamos dizer assim, de poder lidar com as questões do dia a dia. Então, assim, tem pessoas que o remédio pode funcionar muito bem, tem outros que vai ser parcialmente, mas ainda tem uma porcentagem que não responde direito ao tratamento
e que a gente precisa de ter outras técnicas para minimizar os problemas.